Olá, pessoal. Eu sou o professor Ivan Chagas. Não deixem de se inscrever no canal e de curtir os nossos vídeos. Hoje nós vamos resolver uma questão da banca IBADE, que envolve associações lógicas. David tem 3 primos, Gustavo, Guilherme e André, que moram no Rio de Janeiro, São Paulo e Londrina, não necessariamente nesta ordem. Todos são professores e cada um deles ministra uma das seguintes disciplinas: História, Português e Matemática, não necessariamente nessa ordem. David nunca lembra em qual cidade cada um mora e que disciplina cada um de seus primos são professores. O seu pai enviou uma mensagem pelo WhatsApp para ajudá-lo. Quem mora no Rio de Janeiro não é professor de matemática nem de português. O Gustavo e o Guilherme não moram em São Paulo. O Guilherme não mora em Londrina. Quem mora em Londrina é professor de matemática. David descobriu corretamente que, pessoal, questões de associações lógicas, a melhor maneira da gente resolver é fazendo a tabela. Então, nós vamos fazer uma tabelinha com 3 colunas e 4 linhas. Na primeira linha, a gente vai colocar o nome desses primos de David. Então, a gente vai dividir em 3 colunas. E aí, nessa primeira linha, eu vou colocar o nome desses primos. Eu tenho Gustavo, eu tenho Guilherme e eu tenho André. Pessoal, eu vou colocar mais 3 linhas embaixo e vou dividir ao meio essa coluna de cada um deles. Em cada espaço desse, pessoal, eu vou colocar as opções que eu tenho. Quanto ao local onde eles moram, pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina. Vou colocar aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina. Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina. Quanto à disciplina que eles ministram, eu tenho História, Português e Matemática. História, Português, Matemática. História, Português, Matemática. Então, pessoal, a gente vai analisar aqui o que a questão deu. O que eu descartar dessa tabela aqui, eu marco um X. O que eu confirmar, eu faço um círculo. E aí vocês vão ver como vai ficar bem mais fácil a gente achar a resposta correta. Ele fala primeiro que quem mora no Rio de Janeiro não é professor de matemática e nem de português. Eu ainda não tenho como saber quem mora no Rio deles, eu vou pular essa, daqui a pouco a gente volta para ela. Gustavo e Guilherme não moram em São Paulo. Pessoal, Gustavo não mora em São Paulo, Guilherme não mora em São Paulo. Quem sobrou para morar em São Paulo? Só o André. A gente faz um círculo. Se André mora em São Paulo, não mora nem no Rio, nem em Londrina. A gente faz um X. O Guilherme não mora em Londrina. Pessoal, Guilherme não mora em Londrina. O que sobrou para Guilherme? Rio de Janeiro. Se Guilherme mora no Rio de Janeiro, Gustavo não mora, sobrou para Gustavo Londrina. Eu posso voltar para a primeira agora. Ó. Quem mora no Rio de Janeiro não é professor nem de matemática nem de português. Guilherme, que mora no Rio, não é nem professor de matemática nem de português. Então, vai ser professor de história. Se Guilherme é professor de história, Gustavo não é de história e André não é de história. E, finalmente, a última aqui. Quem mora em Londrina é professor de matemática. Então, Gustavo, que mora em Londrina, é professor de matemática, não é de português. Se ele é de matemática, André não é de matemática, sobrou para André ser professor de português. Só isso, pessoal. Eu sei que Gustavo mora em Londrina e é professor de matemática. Guilherme mora no Rio de Janeiro, é professor de história. André mora em São Paulo e é professor de português. Agora a gente pode ir para a análise das alternativas. Letra A. André mora no Rio de Janeiro? Não, em São Paulo. Errado. Letra B. Guilherme mora no Rio de Janeiro? Sim. E é professor de português? Não, é professor de história. Errado.
André mora em São Paulo. André mora em São Paulo. E é professor de matemática? Não, de português. Estão errado. Guilherme mora no Rio de Janeiro. Guilherme no Rio de Janeiro. E é professor de história. Por isso, pessoal, a alternativa correta, letra D. E na letra E a gente ainda tinha André mora em São Paulo. André mora em São Paulo e é professor de história. Não, ele é de português. Também errado, mostrando que a única alternativa correta é a letra D. Espero que tenham entendido. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei e não deixem de se inscrever no canal. Até a próxima.